O trabalho visa expor os principais problemas enfrentados por usuários de ônibus em Curitiba. Estão entre eles superlotações em horários de pico, ausência de segurança nos terminais e dentro dos veículos, depredações, frota insuficiente para suprir a demanda, passagens caras, entre outros. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas utilizam o transporte público em Curitiba, um número exorbitante de pessoas. Por um lado, esse fato é bom, pois se todas as pessoas andassem de carro, o trânsito de Curitiba seria totalmente congestionado. Mas por outro lado, devido ao número bastante grande de pessoas, ocorrem aglomerações em ônibus e terminais das 18 às 19 horas. O transporte coletivo de Curitiba é reconhecido em todo o país como o melhor transporte público do Brasil, devido ao seu sistema de biarticulados e canaletas, que hoje é copiado em países de primeiro mundo. Pois bem, a rede integrada de transporte de Curitiba é muito boa, por isso atrai muitas pessoas a usá-la. Portanto, se a Prefeitura e a Urbis, empresa responsável pelo transporte público de Curitiba, melhorassem o que já foi começado, muitas pessoas iriam migrar do carro para o transporte público, diminuindo o tráfego de carros e a poluição em Curitiba, tornando a cidade cada vez mais sustentável. Junto com o desenvolvimento da cidade de Curitiba, criou-se o RIT, Rede Integrada de Transporte, que em outras palavras são as linhas de ônibus de Curitiba. Por toda a cidade foram criadas canaletas de uso exclusivo dos biarticulados. Essas ruas especiais permitem a circulação rápida de ônibus grandes carregados de pessoas. Os biarticulados, ou expressos, andam rapidamente pelas canaletas que interligam os terminais. Cada terminal tem suas conexões, espalhando ainda mais as pessoas para seus destinos. Todo esse complexo sistema de transporte é reconhecido mundialmente e inclusive copiado em países europeus. É importante citar que no ano de 2012 começaram a rodar os novos ônibus híbridos em Curitiba. São veículos de alta tecnologia produzidos pela Volvo. O funcionamento de um ônibus híbrido se dá pelo trabalho em conjunto de um motor elétrico e um segundo motor movido a biodiesel, combustível que é muito menos poluente do que a gasolina. Todos os expressos de Curitiba já são movidos a biodiesel, o que mostra que a prefeitura está realmente preocupada com sustentabilidade. Atualmente, o trânsito de Curitiba está praticamente parado. As ruas da cidade definitivamente não foram projetadas para suportar tamanha quantidade de veículos. Aproximadamente 1,3 milhões de veículos circulam na cidade. Estima-se que em 2017 esse número poderá chegar a 2 milhões, o que dá quase um carro por habitante. Nesse ponto, o transporte público é extremamente importante, pois se todas as pessoas utilizassem carros, seria impossível transitar pela cidade. Além disso, é necessário pensar no meio ambiente. Quanto mais carros rodando nas ruas, maior será a poluição atmosférica e pior será a qualidade do ar que respiramos. Existem duas saídas para o problema. A primeira é o uso do transporte público, que por sua vez é capaz de transportar uma quantidade enorme de pessoas, poluindo muito menos do que carros. Mas como já foi falado neste projeto, o transporte público de Curitiba está supersaturado. A frota de veículos já não é mais capaz de suportar a demanda de pessoas. Outro meio de transporte que poderia ser usado para escapar do trânsito de Curitiba é o metrô. Com a Copa do Mundo chegando em 2014, a prefeitura postou em nota oficial que as obras do metrô começam em 2012. Quem sabe talvez o metrô consiga desafogar o trânsito caótico de Curitiba. A segunda alternativa para escapar do trânsito de Curitiba seria o uso de meios de transporte alternativos como a bicicleta. Mas para que o uso da bicicleta como meio de transporte ganhe popularidade, é necessário que a prefeitura invista mais em ciclofaixas para que se torne viável circular com esse meio de transporte para todos os cantos da cidade. Com o objetivo de obter respostas sobre os principais problemas que afetam o transporte público de Curitiba, foi realizada uma entrevista com o diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Urbis, Fabiano Braga Cortez Júnior. As 3 perguntas selecionadas foram: você acha que com a atual facilidade de compra de um automóvel, as pessoas vão começar a andar menos de ônibus? O nível de satisfação do povo está autossuficiente para não deixar de andar de ônibus? Ele respondeu: eu acho que como atualmente comprar um carro está muito fácil, o trânsito vai aumentar cada vez mais na grande Curitiba, pois mesmo que as pessoas estejam satisfeitas com a qualidade do transporte público, é muito mais confortável ter o seu próprio carro. Sendo assim, eu acho que nos próximos anos o trânsito de Curitiba estará tão ruim quanto o de São Paulo. A segunda pergunta foi: por que muitas vezes a prefeitura permite a circulação de ônibus depredados e altamente poluentes para atendimento da população, que está pagando por um serviço que deveria ser de qualidade? Ele respondeu: nos últimos anos a Urbis vem fazendo um belo trabalho. Ônibus velhos e depredados vêm sendo rapidamente substituídos por ônibus novos e também munidos de maior tecnologia, como é o caso dos novos ônibus movidos a biodiesel e dos ônibus híbridos. Portanto, nos próximos anos não se verá mais ônibus nessas condições. A terceira pergunta foi:
Muitas pessoas dizem que para acabar com o trânsito de Curitiba, o certo seria que a maioria das pessoas utilizassem o transporte público. Você acha que isso seria possível atualmente? Ele respondeu: não, o transporte público de Curitiba já opera com uma grande quantidade de pessoas. Se esse número aumentasse ainda mais, se tornaria muito difícil de usar esse sistema. A minha pesquisa de campo foi aplicada em 10 pessoas com idades entre 16 e 60 anos. Para obter tais respostas, fui ao Terminal do Cabral, um dos terminais com maior circulação de pessoas de Curitiba. As perguntas são direcionadas para saber qual é o nível de satisfação dos usuários com relação à qualidade, conforto, agilidade e segurança do transporte. Entre as 3 perguntas selecionadas, a primeira foi: você acha que a qualidade do transporte público equivale ao preço da passagem? 30% respondeu que sim e 70% respondeu que não. Como podemos ver, a maioria das pessoas não concorda com o aumento da passagem, pois antigamente a passagem já chegou a custar R$ 1,90 e hoje ela custa R$ 2,60. A segunda pergunta foi: você concorda que o pior horário para se pegar ônibus em Curitiba é das 18 às 19 horas? 70% dos entrevistados respondeu que sim, comprovando o que foi dito por experiência pessoal. A maioria dos entrevistados concordou que o pior horário para se utilizar o transporte público é das 18 às 19 horas. As principais queixas são de ônibus lotados, onde a viagem não é segura para os passageiros que estão em pé. Além disso, nas superlotações acontecem muitos furtos de celulares e carteiras. A terceira pergunta selecionada foi: você leva mais de 1 hora para chegar no trabalho ou no colégio utilizando ônibus de linha? Apenas 20% dos entrevistados responderam que sim, portanto está claro que o transporte público de Curitiba funciona com agilidade, devido à sua vasta rede de conexões e terminais, que faz com que o usuário chegue rapidamente ao seu destino, exceto em horário de pico. Com o propósito de deixar a minha opinião sobre o assunto, eis a minha experiência sobre andar de ônibus em Curitiba. Quase todos os dias eu pego o ônibus em Curitiba, e é um sistema que funciona muito bem para mim, eu chego muito rápido ao meu destino. Porém, em horários de pico, eu sei como é andar de ônibus. Eu sei que é um caos, tem muito furto e demora muito para chegar em casa. Além disso, o valor da passagem é muito alto e eu acho que não condiz com a qualidade dos ônibus. Durante a realização desse trabalho, também foi desenvolvido um diário de bordo com o objetivo de relatar as principais experiências. Entre os principais dias, teve o dia 9 de setembro de 2012, que foi um domingo que eu reservei para dar uma volta de ônibus, para ter uma base de comparação de quanto é menor a frota de ônibus em relação aos dias úteis. Em uma conversa com o cobrador, eu fui informado que aos domingos a URBS reduz a 30% do total a frota de ônibus, o que justifica a espera de 1 hora, mais ou menos, para poder pegar o ônibus no terminal. Conclusão: partindo de todo o conhecimento adquirido durante a elaboração do projeto, concluo que, de modo geral, o sistema de transporte público de Curitiba possui 2 qualidades importantes: agilidade, devido à rede integrada de transporte, e utilização de combustível de baixa poluição. Esses 2 fatores que combinados dão o título de melhor transporte público do Brasil a Curitiba. Porém, é preciso deixar claro que o principal objetivo de reclamações dos usuários são as superlotações, que por sua vez ainda não foram resolvidas, mas que talvez possam ser com o término do metrô. Curitiba futuramente pode vir a se tornar uma cidade modelo de nível global, isso se continuar investindo no seu já consagrado sistema de transporte, criando um transporte público totalmente sustentável que atenda a um número maior ainda de pessoas.